Minha gente, meu povo, olhe nos meus olhos. Ei, você aí, olhe aqui nos meus olhos. Eu tô falando com você do outro lado agora. Eu sei que você tá com a TV ligada no canal 25.1. Muito obrigado pelo carinho da audiência quando você empresta um tempinho para participar com a gente do nosso programa, que vai ao ar todos os dias, nesse horário, nessa emissora, tanto no rádio, na TV e no YouTube. Eu fico feliz em saber que você também facilita, fazendo com que a nossa mensagem chegue muito longe agora. É você printando a nossa foto, fazendo uma foto melhor, mandando aí para a sua rede, para os seus grupos, no WhatsApp, Telegram, Instagram, mandando para todo mundo e dizendo: começou o programa com Renatinho Soares. O Olhe nos Meus Olhos está no ar. TV, rádio e YouTube TV, canal 25.1, região metropolitana, Fortaleza e várias outras cidades recebem o nosso canal de forma aberta, sem ter que pagar nada para receber o canal. No rádio, 98.3, no rádio FM, a Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Ao vivo também nós estamos nessa hora e eu tô aqui, Renatinho Soares, olhando nos seus olhos e dizendo: vamos junto, minha gente. Ainda também via YouTube, nós avançamos no nosso programa agora, multiplataformas e via YouTube sem limites, porque aonde tiver um ser vivente com internet consegue assistir o nosso programa. Eu imagino que agora em outra parte do Brasil, em outra parte do mundo, alguém dando play e participando com a gente. Eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. O nosso programa começa agora. No dia de hoje eu tenho aqui, sempre trago convidados especiais que trazem, além de muita sabedoria e inteligência, compartilham de suas histórias aqui que inspiram, são histórias motivacionais, também movimentos que eles vivem, são profissionais de áreas diversas, políticos, atletas, jogadores de futebol. Você já recebeu e sabe, quem chega aqui sempre tem a oportunidade de contar a sua história. No dia de hoje, eu recebo aqui um amigo que vem ao nosso programa para falar sobre o que ele domina, mas de fato fica até difícil definir aqui o que ele domina, porque ele é habilidoso, habilitado, tem muitas formações, o currículo é extenso, a biografia é muito grande. Eu vou receber o Cleiton, que tem um nome diferente no sobrenome, e para não errar, o apresentador com experiência vai utilizar agora dessa estratégia. Salva de palmas para receber o Cleiton. E o sobrenome e a pronúncia, quem vai dizer de forma correta é você, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Renatinho. Obrigado pela acolhida. Obrigado por tudo. Meu nome é Cleiton Quariguazi. Cleiton Quariguazi. Tá com a gente aqui. Olha, eu posso apresentar você em rápidas palavras, fazendo desse currículo que é extenso, mini, para tentar dar ideia a quem senta hoje junto com a gente aqui no programa. A formação dele é farmacêutico pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem experiência em mais de 10 anos no setor farmacêutico, de regulação e logística também. As especialidades trazem aqui a assinatura como a gestão de qualidade e regulamentação sanitarista pela Anvisa, ainda que processos de gestão de cadeia de suprimentos, expertise em produtos termoláveis de alto risco. O que é o produto termoláveis? É um produto que ele tem que ter um cuidado especial de armazenamento de temperatura. Tá. Para medicamentos, considera termolável produtos que se conserva até 8 graus. Olha aí, gente, vamos saber disso também aqui. E outras coisas mais, porque é sócio-diretor na empresa C3 Logística e tem muito para falar e eu vou deixar você, porque senão eu aproveito o seu tempo aqui. O tempo passa rápido e eu quero tirar de você tudo aquilo que você traz com muita bagagem. Meu amigo, vamos lá então, trazendo um pouco aqui da sua história. Você é de Fortaleza? Nasceu aonde? Filho de quem? E por que esse sobrenome? Bom, eu nasci em Itapipoca. Olha aí, alô povo do Itapipoca, nossa TV chega lá também, o rádio também, aí você no YouTube. Itapipoca é uma terra muito boa, terra dos três climas, lá, né? Maravilhoso. Fica à vontade. Morei lá há muitos anos, né? Sou filho de Maria Olga e de Francisco Cleiton. Tenho 2 irmãs, de fato. E aí nós viemos morar em Fortaleza, na época que eu vim fazer o ensino médio aqui, como muita gente do interior faz, né? Vem fazer o ensino médio aqui para buscando uma qualidade melhor de ensino, enfim. Na época que eu vim morar aqui, porque eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 16 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar tocando. Dando aula de violão, tocando em casamentos, tocando em festas, tocando nisso aí, para até poder me sustentar um pouco mais, devido às realidades que foram acontecendo. Eu costumo pensar o seguinte: aquilo que você não escolheu e que você não controla, foi Deus que escolheu para você. Muito bom. E se foi Deus que escolheu, não poderia ser melhor do que aquilo.
Isso, quando você fala que quando você não controla e nem escolheu, são coisas boas, proativas, não é? Porque a gente está agora aqui, alguém do outro lado entendendo, então estou fazendo algo errado aqui, e foi Deus nada não, meu amigo, né? O Cleiton está dizendo o seguinte, coisas maravilhosas, extraordinárias, coisas que somam, que multiplicam valores e que trazem importância para o bem-estar da sociedade. Não, é mais ou menos assim, eu não escolhi a cor do meu cabelo, eu não escolhi, por exemplo, a cor da minha pele, eu não escolhi a minha altura, eu não escolhi as minhas irmãs, foi Deus que escolheu para mim, não escolhi pai, escolhi mãe, foi uma escolha que não foi minha. Então aquilo que eu não controlo, aquilo que eu quando eu quero dizer que eu não controlo, é que eu não tenho autonomia de controlar. Eu não posso controlar o clima, não posso controlar nada disso, não posso controlar a escolha de outras pessoas, posso controlar as minhas. Isso. Aquilo que eu não escolhi, aquilo que outros escolheram na verdade, eu não tenho como controlar isso. E se Deus me colocou naquela situação, é porque por alguma razão era melhor para mim. Perfeito. Sou cristão também, eu tenho uma fé muito grande nisso. Muito bom. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Tocando guitarra, dando aula de partitura. 16 anos. Você já estava aí à procura de um espaço no sol, trabalhando para sobreviver. Exato. 16 anos, cheio de sonho. Sim. E o que você apresentava era a sua arte, a música. Na época a gente era outro tempo também, né? Hoje em dia, eu tava vendo esses dias até um vídeo interessantíssimo. Uma cantora foi se apresentar numa apresentação, colocou um bocado de manequim com o instrumento empendurado, ela cantando lá com o computador soltando os instrumentos. Que é isso? Eu vi esses dias. Viralizou isso? Você viralizou? Viralizou isso aí. Porque tudo que tá doido tá viralizando. Normal não viraliza, não. E é muito comum hoje tu ir num restaurante e tu vê o cara cantando lá com o computador do lado, soltando o VS. O VS ali cantando. A minha geração que tocava, não existia isso. Era muito fácil tu ir, por exemplo, no restaurante, tu encontrar um saxofone, 2 violões, um teclado, uma percussão. Sim. Uma ou duas pessoas cantando, então assim... Rapaz, você falou em algo agora que eu vim a perceber e fazendo uma visita aqui à nossa consciência. Importante o que você está dizendo. Parece que lá atrás a valorização do ser humano era muito maior, não é? Nós estamos caminhando, o nosso tema é livre, ninguém preparou um roteiro aqui para discutir sobre algo assim que nos deixe preso à temática, não. Mas você está falando algo muito importante. Lá atrás, eu tenho 41 anos... Mas eu percebia que existia sempre alguém que fazia daquela noite, daquele espaço, a sua arte ser apresentada. Hoje, o computador tomou muito, né? Renato, você já ouviu falar no número de Dunbar? Número de Dunbar não conheço. Não? Você já parou para se perguntar por que em empresa você não tem só um chefe para 500 funcionários? Ok. O número de Dunbar, na verdade, foi do professor Stanley Dunbar, se não me engano, na Universidade da Califórnia, não lembro exatamente. O que ele fez? Tudo começou com um negócio chamado politetrafluoretileno, vulgo Teflon, que a gente usa hoje para panela, tudo. O Teflon começou a ser muito usado na época na confecção e no meio médico, né, para poder passar as fiações, as coisas. O Teflon começou porque um empresário, né, decidiu montar a empresa e a empresa começou a crescer. Começou na garagem, cresceu. E chegou um ponto que a empresa ficou com mais de 200 colaboradores e ele não sabia mais o nome dos colaboradores. Olha. E isso gerou um certo incômodo, porque ele já não conseguia mais gerenciar direito as pessoas. Porque cada pessoa tem a sua particularidade, né? E às vezes não, a pessoa que é gerente de pessoas, ela tem que entender um pouco disso. Muito bom. Com isso, o professor Dunbar fez um estudo e identificou que você só consegue gerenciar um certo número de pessoas. Você não consegue gerenciar nada além disso. Porque pessoas precisam de pessoas. A prova disso é que não existe nenhuma empresa no mundo que funcione bem com 100% home office. Olha. Em algum momento as pessoas têm que entender que outra pessoa. Sim. Nós, seres humanos, nós precisamos... É até uma questão evolutiva. O homem da pré-história, e até nós somos ordenados por 4 tipos de neurotransmissores. Ok. Endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Sim. Isso é interessantíssimo. Fica à vontade, eu quero que você... A endorfina, na verdade... Traga aqui tudo. Ela tem basicamente uma função. Sim. Fazer com que você sinta prazer com a dor. Como assim? Se o homem da pré-história precisava se alimentar, precisava correr atrás de um animal, ele via aquele animal olhar 1 quilômetro, por exemplo. Ele ia correr. Quando você corre muito rápido, você gera microfissuras no seu músculo. Sim. Por isso que é isso que acontece na academia. Se o homem sentir só dor com o que ele está fazendo efetivamente, ele não vai ter aquela devida disposição em correr atrás daquilo ali. E ele poderia morrer de fome. Então o corpo gerou prazer naquela dor, por isso que é endorfina, né? Isso é endorfina. A dopamina é o hormônio que é liberado, é o neurotransmissor. Quando você, por exemplo, vê aquela mangueira lá longe, naquela manga, você vai subindo, vai liberando. Quando chega lá, você pega aquela manga, você come e você sente aquele pum, né? E os outros dois são a ocitocina e a serotonina. A serotonina é o que você libera quando você está no meio seguro. Vou dar um exemplo. Você chega em casa do trabalho cansado, tá lá sua família. Pronto, agora aqui eu tô no meu lugar. E o outro é a ocitocina, que é o que levou o homem...
A serotonina fez com que o homem quisesse viver em sociedade. Ok. A ocitocina fez com que o homem fosse capaz de dar a vida pelo filho dele, fosse capaz de morrer pela família, Sim. gerar aquele vínculo ali. Por que eu tô te falando isso? E a gente tá falando de pessoas, certo? Hoje em dia, certo? Atualmente, em um mundo como está, nós temos cada vez menos contato humano. Verdade. E a ocitocina, que é o hormônio que faz com que você tenha afeição pela pessoa, que faz com que você queira estar perto de alguém, que você crie vínculo com a pessoa a ponto de fazer sacrifício por ela. Eu vou dar um exemplo. Eu não conheço sua mãe. Sim. Eu tenho certeza que você faria qualquer coisa por Sim. ela. Mas não faria pela minha. Por Sim. quê? Porque tem muita ocitocina ali envolvida. Isso. Os meios virtuais, o ser humano, ele não consegue liberar ocitocina no meio virtual. Rapaz. Não dá. É por isso que, assim, toda empresa que existe multinacional, ela tem que fazer alguns encontros para que as pessoas se encontrem pessoalmente. Tem até a frase de esses ditadores esses malucos, Stalin, Hitler, muitos deles são até gênios, né? Porque a principal característica de um psicopata é não vincular dor e trauma, né? Ou, desculpa, não vincular memória e dor, né? Ele não consegue vincular as duas coisas, por isso que ele faz a mesma coisa sempre. Stalin, apesar de ser doido, ele tinha uma certa genialidade. Ele falava uma coisa muito interessante. A morte de milhões é estatística. A morte de uma pessoa é uma grande tragédia. Rapaz. Porque quando você vê a pessoa como uma pessoa que está ali, naquele ponto que está ali, você vê alguém que é pai de alguém, que é irmão de alguém, que é filho de alguém, alguma coisa. Uma multidão não passa de números. É exatamente por isso que muitas vezes a valorização humana, na minha opinião hoje, ela não vem a ser tão grande. Porque as pessoas nas redes sociais, elas já não querem mais se gastar para estar com o outro. Rapaz, que inteligente que você está dizendo. Elas não querem mais, por exemplo, ter prazer sem se sacrificar. Eu vou trazer de forma mais pedagógica, não que você não esteja dando uma aula, que está dando uma aula, mas eu quero entrar na cabeça desse meu ouvinte, dessa minha audiência, do meu telespectador, o seguinte, é que parece que o povo está vendo tudo muito fácil na rede social e esse sentimento, esse estímulo, esse neurotransmissor, esse hormônio não trabalha, porque o cara está vendo que todo mundo ali está igual e passa e vai lá e vai vendo, ele não tem capacidade de ser íntimo de mais ninguém, não é? Ele não quer perder tempo. Isso a gente vai ver o reflexo dentro da nossa sala de casa. Quando os filhos não sentam na mesa para fazer a refeição, quando alguém está muito envolvido resolvendo as suas coisas, ou quando alguém está vivendo um tempo de distração do ócio, que está dizendo eu vou já. Quando está passando aqui no feed, que é infinito, o dedo na tela, a procura de receber, talvez, olhando nos seus olhos, eu estou falando com você isso aqui, ó, a procura de talvez fazer algo como preenchimento daquela necessidade, daquela dor. Só que sendo sabedor de que essa dopamina muito barata que essa pessoa está recebendo, de curtição, né, de movimento, vai deixar ele sempre vazio, porque entorpece naquela hora, e depois deixa o cara com a necessidade de querer um pouco mais. E isso eu estou falando da minha concepção. Agora, na ciência, com a projeção que você tem, com o estudo que você tem, faz sentido o que eu estou dizendo? Você foi falando assim, eu lembrei de um case do livro O Foco, do Daniel Goleman, né, autor de Inteligência Emocional, dentre vários livros, uma literatura incrível até. Uma literatura um pouco técnica, tá? Nem todo mundo lê e se sente confortável em ler, né, que é O Foco, do Daniel Goleman. Ele cita um caso interessantíssimo. Uma professora da, acho que, 4ª série dos Estados Unidos, não lembro a cidade exatamente do livro, mas enfim, isso não vem ao caso. Ela comentou que os alunos do ensino médio, eles adoravam os paradidáticos, né, que a gente também lê, eles leem lá, de mitologia grega. E se encantavam com a história do Hércules, com a história da Medusa, com a história de Hades, de tudo, aquela fantasia por trás de tudo, os livros. E aí ela começou a perceber que os alunos, depois de um tempo, começaram a achar cansativos aqueles livros. Olha... Começaram a não mais querer se envolver com a história, começaram a não mais querer se envolver com aquilo que efetivamente era o livro e achou um desânimo neles, né? E aí ela, em uma conversa dessa, ela conheceu o professor Daniel Goleman. E aí eles colocou à disposição para poder ir lá fazer um estudo. O que é que ele percebeu? Sim. O ano que as crianças começaram a demonstrar um certo desânimo foi justamente o ano que o Steve Jobs começou a colocar o iPhone disponível na população americana. Olha aí. Essa coisa de você bater o olho aqui, certo? Vi aqui uma imagem, eu vi uma imagem e vi informação. Liberei a dopamina, já tem informação, agora eu vou para mais uma. Mais uma. Você não se sacrifica mais para poder sentir aquela satisfação de saber alguma coisa. Rapaz. Então fez com que as crianças, na verdade, naquele tempo, não quisessem gastar tempo e atenção em querer aprender algo. Sim. Quer saber uma coisa interessante? Fica à vontade. Sabe qual a hora que a tua cabeça mais divaga? Qual é? A hora que você está fazendo uma coisa repetitiva que não exige de você sacrifício. Olha. Dirigindo, fazendo alguma coisa. Porque o seu corpo ele é muito inteligente. Isso tá na literatura desse mesmo livro, tá? Ok. O pessoal não tô ganhando nada com a venda desse livro, certo? Para deixar claro. É porque é uma literatura muito rica, o foco. O que acontece?
Quando você está fazendo... Existe até uma pesquisa que fala que pessoas odiernamente, né, durante o dia, elas têm entrega em torno de só 3 vezes durante um mês inteiro de entrega total no trabalho. Olha. Porque o teu corpo, imagina, tu cortou o braço, tu vai dormir. O teu corpo te lembra que aquilo tá cortado e tá doendo. E tu só consegue dormir quando o braço se cura, correto? Isso. Só que você, por ser humano, por ser um ser complexo, você não tem só dores físicas. Você tem também problemas, dores emocionais. Sim. Por isso que as pessoas que são viciadas em esportes radicais, isso já é dado como uma patologia. Ó. Porque ele prefere colocar a vida em risco É até que aceitar problemas que estão aqui na cabeça dele. Doideira. E aí o que acontece? Quando você está fazendo uma coisa repetitiva, uma coisa que não exige muito sacrifício mental seu, o seu corpo vai começar a focar em resolver problemas emocionais e problemas futuros para ter mais estabilidade. Olha aí. Então o que acontece? As crianças, quando estavam ali olhando, elas perderam um pouco a capacidade de se sacrificar. E isso é uma coisa muito negativa. É que nem a pessoa que está triste come Prejuízo, chocolate. Perigo. Eu tô chateado com qualquer coisa, eu tô aqui, a tua dopamina tá sempre assim, ó. Tô triste, comi um chocolate. Ela, veio pra cá. Só que quando ela cai, ela não cai pra cá, ela cai bem pra cá. Sim, com então, necessidade demais. Exato, isso gera a necessidade de você querer mais. A mesma coisa ao tempo de tela. A gente não consegue mais ficar parado, não consegue mais ficar ocioso. Eu disse pra alguém, antes de ter escutado falar sobre o livro, sobre o foco, e agora eu tô tendo certeza da expressão que eu utilizo, ela é muito verdadeira. O ópio moderno não é a heroína, a fetamina da onde vier, a droga mais sintética que puder existir. O ópio moderno que entorpece todo mundo a ponto de deixar homens, mulheres, senhores, senhoras, crianças perdidamente apaixonados pela tela é o celular. Eu acho que isso é uma bomba atômica que tem, e aí alguém talvez discorde ouvindo a gente pelo rádio, assistindo pelo YouTube, ou até na TV agora. Aqui não tem nada de ser moralista sobre o tempo que você passa. Você pode passar o dia todo, é você e as suas escolhas. É você e a responsabilidade sobre todas as decisões. Agora, que é um grande prejuízo, não é brincadeira. E você falou que nesse campo de tranquilidade, de conforto, o cara vai agora... Eu imagino que o cara entre em também um processo de paralisação, letargia, não é? De bloqueio criativo, onde ele fique parado no tempo. O cérebro, ele tem uma capacidade de aprendizado que também é condicionada, certo? A gente não... Deixa eu ver como é que eu posso colocar para ti de uma forma que não pareça chato e técnico demais. Tá. Imagina que tu tem um fluxo de executar alguma coisa que chama de fluxo descendente. Sim. A informação acontece no automático. O fluxo ascendente de uma parte do cérebro, que passa pelo córtex pré-frontal, que é da decisão do aprendizado disso aí, ele acontece com esforço, com gasto de energia do teu corpo. Por isso que as pessoas muitas vezes são tão resistentes a mudar ou querer aprender algo. Verdade. Porque elas vão se sacrificar para aprender, ao invés de fazer aquilo que elas já sabem. Entendeu? Quando você está muito habituado em não se focar em nada ou em não fazer nada, você se acostuma em não se sacrificar. É verdade. E nós não fomos criados, nós, seres humanos, não fomos criados para... Isso quem tá falando não sou eu, tá? Sim. Eu tô citando um trecho até do livro do Simon Sinek, Líderes Servem por Último, maravilhoso também. Muito bom, muito bom. Conheço. Muito bom. Ele cita o seguinte, nós não fomos criados para situações de grande abundância. Porque a abundância faz com que nós tiramos um pouco o olhar daquilo que a gente tem que fazer. Nós fomos moldados em situações de privação. Entendeu? Então, o fato de nós estarmos em grande abundância, mas eu tenho muita coisa, é errado ter. Não é. Mas usar o que você tem de muito para poder cuidar daquele que não tem. E colocar a sua meta de vida em cuidar do outro. Você não nasceu para você mesmo. Sensacional. E é muito verdade isso. Você é mais prático do que o livro do Simon, pode ter certeza. Você está aqui desfragmentando tudo muito mais prático de verdade. Para que essa pessoa entenda. Ambientes confortáveis, favoráveis, não é? Ambientes, talvez, que essa pessoa que nos assiste agora aqui tenha dentro de casa. É um ambiente extremamente confortável. Ela não se permite viver um ambiente, talvez, de dificuldade, de escasso, que tem que empreender um pouco mais de energia, não é? Que se desgaste um pouco mais, vai viver uma vida limitada, por mais que esse ambiente seja extremamente confortável. E quando você encontra uma outra pessoa que passou por diversas atividades de escassez, limites, bloqueios, não é? Talvez alguém faça um comparativo agora no nosso papo. Eu que durante minha vida quase toda não andei de ônibus, pra você ter uma noção. E aí, garotinhos da minha geração que andavam de ônibus já conseguiam ir ao centro da cidade, andando de trem, que naquele tempo não tinha metrô, e faziam isso, aquilo e aquilo outro, enquanto eu ainda estava sendo acompanhado. Olha isso aqui, Fábio.
acompanhado pelo babá tomando conta. É mais ou menos isso, não é? Desse ambiente confortável, o cara ia ficando certamente preguiçoso. Pior que não, tá? Às vezes, né, acontece dos pais quererem cuidar mesmo do filho. Eu não tô falando, por exemplo, de submeter o filho a uma situação que ele pode, entendeu? Mas vou dar um exemplo, tá? O que a gente é hoje é consequência de algo que aconteceu um tempo atrás. Sim, concorda comigo? Você é uma construção. Perfeito. Tá? Eu penso muito o seguinte, eu sou desesperado pelos meus filhos, mas não tem nada que eu não faça por eles. Nada mesmo. E eu sempre fiz questão de, quando eles acordarem de madrugada, eu ser a pessoa a ir lá para que ele veja o pai dele como uma figura que tire eles da escuridão, tire eles do frio, tire eles da sujeira, tire eles de tudo isso. Sempre fiz questão de querer estar perto lá e estar ali perto dele da melhor forma. Eu lembro de um dia que meu filho teve uma febre muito alta, né, por uma falha mesmo, né, uma falha mesmo técnica lá, ele teve uma convulsão. Eu lembro que eu fiquei com ele no braço, ele era criancinha ainda, sabe, pra que ele pudesse se acalmar e tomar medicação, porque pra uma criança uma agulha daquele tamanho é horrível. Por umas 3 horas mais ou menos, né, e eu tinha quase virado a noite, uma noite anterior, eu tinha feito vigília no Shalom. Eu morro de cansado aqui, fiquei com ele no hospital, voltei pra casa, depois que ele dormiu, é que eu me dei conta que eu tava com o braço doendo. E tinha sido um sacrifício. Exato. Então, assim, às vezes, não é uma questão de proteção, não. É porque às vezes a gente se condiciona. Vou dar um exemplo, tá? Quando seu filho chega, né, entende o seguinte: papai, eu quero aqui R$100. Você dá de imediato. Você tá ensinando a ele que toda vez que ele precisar de alguma coisa, o dinheiro vai vir fácil. É bem isso que eu disse, rapaz. Bem fácil. Mas há certas coisas não. Por exemplo, eu não sei como vai estar Fortaleza daqui a mais ou menos uns 10 anos, 15 anos. Sim. Então, hoje, né, na verdade eu não sei. Hoje eu penso que talvez daqui a 15 anos eu não sei se eu vou me sentir confortável podendo dar um carro pro meu filho em ele ficar andando de ônibus. Verdade. É mais uma questão puramente mesmo de segurança, né? Sim. Mas assim como também não privá-lo do aprendizado em si. A oportunidade de perceber que o outro talvez viva de uma forma difícil. Exato. E que ele tenha uma leitura de que a vida também não é fácil demais. Exato. Porque talvez se eu for agora dar um passeio lá pela sua infância, eu não sei se você nasceu no berço de ouro quando estava tudo tranquilo. Teve dificuldade, teve? Quando esse chega é porque teve dificuldade. Não fez de você um pai relapso, irresponsável. Não fez de você um pai vivendo uma condição muito boa de dar tudo pro filho. Não, você tem experiências aqui guardadas na sua caixa, não é? Na sua caixa preta, no seu centro de processamento de dados aí, que vão processando e vão ligando com a história lá do seu pai. Aí vez em mim, não sei, mas eu já fiz isso dizendo pra minha filha: você não sabe de nada. Olhe, lá atrás era desse jeito. Assim também acontece? Claro, Então essas são as necessidades que os nossos filhos vão encontrar dentro de casa para ter essas respostas através desse pai herói que se levanta muito cedo para resolver, para estar toda hora ali, porque senão lá de fora vem, engana, faz um mal, porque a cultura de fora não respeita e não traz cuidado. Ela bota para derrubar mesmo, que nem diz o cearense. Renatinho, eu coordeno um grupo de oração de casal, né? Legal. Eu coordenei e minha esposa, a gente coordena um grupo de oração de casal, juntamente com outra dupla, o Carol e o Gustavo, pessoas que eu gosto demais. Muito bom. E eu consigo identificar muito o seguinte padrão, tá? Normalmente, quando você teve alguma experiência ruim com pai, com mãe, alguma coisa, você falando assim, eu lembrei disso. Ou o rapaz se torna aquilo que um dia feriu ele, Sim. ou ele tenta fazer exatamente o oposto de tudo daquilo que um dia feriu ele, né? E às vezes a pessoa até sabe como fazer, mas o caminho daqui pra cá ele é muito longo, entende? Uma coisa interessante, não sei se você já ouviu falar, né, do Viktor Franklin, que é o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Ele é incrível. Sim. Ele escreveu aquele livro quando estava no campo de concentração, né? Que ele conseguiu encontrar o sentido da vida naquele momento. A gente tende muito ainda a usar, a colocar num altar, colocar em algum patamar grande, qualquer pessoa que teve um sofrimento muito grande. Verdade. Ele cita que é interessante ver, né? Muitas vezes a população vê, o coitado, o judeu estava no campo de concentração e sobreviveu. Mas muitas vezes aquele cara que sobreviveu ao campo de concentração foi o cara que, para conseguir alimento, para conseguir alguma coisa, ele precisou entregar alguém. Precisou fazer algum mutreta, precisou passar por cima de alguém. Então nem sempre todo mundo que sofre, nem sempre todo mundo que passa por algum perrengue é alguém digno de algo. É aquela história, eu acredito muito nisso, eu acho que até alguma coisa, posso estar falando bobagem, tá? Fica à vontade. Eu acho que é até algo freudiano isso aí, de Freud. Ele fala o seguinte: os extremos revelam quem nós somos. Uma situação de aperto, de privação, costuma tirar de nós aquilo que nós temos de mais íntimo, né? Sim.
Ou nos tornamos aquilo muito ruim ou aquilo muito bom, que é próprio da nossa natureza demais, total. Não tem nada fora do giro, não. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso, que as coisas elas vão acontecendo. Eu tenho um amigo que ele é obeso mórbido mesmo. Obeso mórbido mesmo. E eu lembro quando ele começou a engordar, né? Ele disse, cara, eu tô começando a ter problema no joelho, né? Eu falei, não, mas aí tem que começar a perder peso, né? Fazer bariátrica. Ele, não vou fazer isso não. Aí foi. Hoje ele não anda. E na época ele já não quis mais tirar a barba, né? Não vou tirar a barba não sei o que. Começou a ficar desleixado. Aí hoje ele tá com depressão e não tem a devida força para se cuidar e não tem autoestima, porque há um tempo atrás ele não queria se exercitar porque tava cansado. Sim. Desculpa, porque tava gordo, tava triste. Hoje ele não consegue nem andar direito porque também tá muito gordo. Somatizou todas as outras mazelas até esse ponto que ele tá, vivendo uma vida muito difícil. Você tá falando, trazendo essa história, não é? Esse testemunho, mas que serve para a vida de muita gente dentro de casa agora. Amigo, não é brincadeira. E falando com você, ou rádio, ou televisão, ou YouTube aqui agora, o Cleiton tá aqui, ele é um profissional de alto garbo, não é? Farmacêutico, com várias formações, traz cultura aqui e oportunidade de fazer com que você entenda talvez aquilo que pode ser a virada de chave, esse nosso programa de hoje para a sua vida, para você dar um start. E quando ele vem falando aqui sobre a história de que o ser humano, é isso que eu estou entendendo, o ser humano, ele se condiciona àquilo que ele é sugestionado. Por exemplo, alguém disse para ele e ele trouxe para dentro da cabecinha de que fato estava gordo, não conseguia fazer o exercício. Bloqueou. Aí agora alguém disse para ele o seguinte, cara, vamos tentar, vamos ver. Ele encontrou conforto naquilo do que já tinha dado várias negativas a outras pessoas e foi vivendo essa história. Alguém já disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é o grande perigo da vida do ser humano. É porque na maioria das vezes, você não pode entender que toda pessoa que chega para falar a você, olhando nos seus olhos, seja uma pessoa crítica, ou seja uma pessoa que vai condenar você, ou que vai trazer uma negativa que vai lhe colocar lá para baixo. Traga, então, agora a oportunidade de você fazer uma análise aí, não é? Reflexão e tirar o ponto bom disso tudo. Faltou isso. Agora ele está nesse lugar. Precisa de ajuda. Não adianta também cruzar os braços. Nós podemos ir atrás de resgatar, não é? De remir essa situação que o cara tá. Mas vai de cada um que está nos assistindo agora, se quer ou se não quer. É isso que eu acredito. Existe um termo na terapia cognitivo-comportamental chamado banho de linguagem. Sim. E que uma vez eu escutei de um amigo psicólogo, né, que ele usou esse termo uma vez num evento que a gente estava, que eu achei muito interessante, que se chama sequestro da subjetividade. Sim. Presta atenção, sequestro da subjetividade. Renato, você olha pra você e faça assim, ó. Aham. Você vai começar a se sentir fedorento. Perfeito, de automático. Vai começar a não querer levantar o braço pra achar que tá fedorento. Sim. E vai começar a agir com todo mundo como se você fosse uma pessoa fedorenta. Você ficou refém da imaginação do outro sobre você. Sim. Daquilo que é subjetivo. É hipnótico. Entendeu? É o famoso sequestro da subjetividade. Esse meu amigo, ele não queria ir pra academia porque tinha vergonha de correr com aquelas pelancas todinha. Daqui a pouco ele ficou tão refém daquilo que o outro pensa que ele não conseguiu fazer mais nada. E eu, assim, né, outra mensagem que essa história passa é: o que nós somos hoje, né, às vezes a pessoa tá infeliz hoje porque há um tempo atrás ela não quis tomar uma escolha por algo, uma decisão por algo, entendeu? Daqui a 5 anos a consequência vai ser o que eu tô fazendo agora. Muito difícil de ser tratado. Exato. E nem todo mundo consegue essa ajuda efetivamente, ainda mais com esse mundo de hoje, essa riqueza de informações que tá tendo assim, isso às vezes até contamina a nossa cabeça um pouco, para entender o que é real e o que não é. Meu amigo, eu vou dizer que o nosso papo tá muito bom, nós estamos caminhando numa velocidade boa aqui, rádio, TV e YouTube, o nosso tempo de programa passa e eu tenho que fazer algumas interferências aqui, chamando a sua atenção que tá ouvindo pelo rádio 98.3, na Rádio Líder Gospel, ao vivo, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, para você assistindo a gente via YouTube no nosso canal Olhe nos Meus Olhos. Eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube aí. Vai lá, se inscreve. Não custa nada, rapaz. Se inscreve aí, deixa uma curtida, deixa um comentário, compartilha para mais alguém, ativa as notificações aí, porque toda vez que entrar um programa nosso aqui, você já vai ser sinalizado dizendo programa novo no ar, transmissão ao vivo acontecendo. E aí sempre os nossos convidados aparecem no nosso programa trazendo o que há de melhor no nosso bate-papo. Na TV, no canal 25.1, eu conto com você todos os dias aqui para olhar nos seus olhos também. Então, rádio, TV e YouTube é a nossa plataforma ou multiplataforma onde nós comunicamos o Olhe nos Meus Olhos. Eu estou recebendo hoje aqui o Cleito
Quariguazi. Sim. O Cleiton agora vai falar comigo, além de todo esse expertise, já provou aqui que é um leitor nato, não é? O homem gosta da literatura, vai buscar para que, em toda vez que tiver oportunidade de celebrar um momento com alguém, possa trazer inspirações. Você gosta da Bíblia Sagrada também? Demais. Maravilha. Eu sou muito cristão, sou consagrado na comunidade católica Shalom. Legal. Você falou que toma conta de um grupo de oração de casais. Isso, mas é um grupo de oração de outro lugar, do Familiares Consórcio, né? Tá de certo. outra coisa. Muito bom, mas você tá firme, você tá ali toda hora. Sim, sim. Pai e marido, você Sim. se apresenta aqui na biografia, que é desse tamanho, como o título que podia ser lidado como pai e marido. É. Por quê? Você teve um bom pai? O seu pai foi um excepcional marido para sua mãe e você quer transmitir para o seu casamento tudo? Ou ele deixou a desejar e você não quer fazer nada copiado lá atrás? Como é que é mais ou menos? Olha, meu pai tomou algumas decisões erradas na vida dele, né? Muitas decisões erradas, na verdade. Tanto que ele saiu lá de casa muito cedo. Não guarda, não mágoa, não tenho raiva, não tenho nada. Acho que Deus ele vai dando a oportunidade da gente extrair aquilo que tem de melhor das pessoas. Mas ele tomou algumas decisões erradas, né? Então eu acabei cresci um pouco sem o pai, né? Só que eu acredito muito em vocações, né? Algumas pessoas, porque assim, paternidade e maternidade, Renato, eu acredito que não é opção, é vocação. Muito bom, isso é verdadeiro. E nem todo mundo nasceu com vocação para isso. Perfeito. Né? E eu acho que a gente começa a tomar posse de quem a gente é de verdade, eu como cristão, quando a gente começa a ser cada vez mais aquilo que Deus criou a gente para ser. Tem uma frase de um santo católico, peço até perdão, espero não estar ofendendo ninguém, tá? Fica mas à entendo vontade. como teologia, porque às vezes, né? Que é o São Carlos Acutis. Certo. Ele fala o seguinte: diz o quê? Todo mundo nasce único, mas com o passar dos anos, nós vamos escolhendo ser cópias de outras pessoas. Mas é bem isso mesmo. Porque se o cara não tiver essa afirmação em Deus, essa direção, né, esse governo do Espírito Santo na sua mente, vai sofrer vivendo estímulos de outras pessoas. Exato. Isso a ciência vai dizer. Todo mundo vai perceber. Por que é que surgem as modinhas de cabelo cortado, de calça, de tatuagem, desses movimentos que as crianças que acompanham, ou até um ser humano na sua fase de adolescência, caminhando para a juventude, percebe o tipo do jogador, do artista da televisão, do filme que estrelou e foi um grande sucesso, e a turma começa a copiar esses tipos, esses biotipos, né, esses modelos de personagens que na realidade até comprometem, que não são bons caráteres não. Creio eu que posso falar um pouco de polêmica, não posso aqui? Claro que pode. Eu acho que a moda foi criada, eu acho não, né? Vou colocar de forma geral. Todo mercado foi criado para quem consome mais, concorda comigo? Perfeito. A moda masculina, na minha opinião, ela é muito mais focada no público homossexual. Eu vou lhe dizer por quê. O público homossexual é o público que mais consome. Sim. Então, muitas vezes, os grandes grifes, grandes coisas, elas criam roupas mais voltadas para aquele estilo de roupa homossexual mesmo, né? Umas calças mais coladas. Quem usa, com todo respeito, eu não gosto. Não adianta. Sua opinião, claro. Entendeu? Aquelas bermudas curtinhas demais, aqueles shorts masculinos. É uma característica minha, entendeu? Então, eu acho que a moda, todo o padrão de consumo foi voltado para aquilo que é. E outra, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão ficando muito sexualizadas. A mulher tá cada dia com menos pelo, o homem com menos pelo, né? Pra tentar ficar mais parecido com aquilo, entendeu? E muitas vezes, né, as mulheres se depilam todo, a meu ver, tá? Eu espero estar enganado. Porque às vezes os homens têm uma tara de querer ter uma menina cada vez mais novinha. Que doido, hein? Isso, a meu ver, acaba impactando muito em muita coisa. Como eu tava dizendo pra você antes, né? Felicidade pra mim é uma coisa. Assim, entenda, eu me sentir bem com algo é uma coisa. Pra você, por exemplo, pra mim eu adoro estar em casa sem fazer nada assistindo algum filme. Legal. Sentar na varanda, sentar na minha cadeira lá, pegar o meu Kindle, sou tarado por Kindle, sempre lendo alguma coisa. Já pra pessoas é sentar em casa, deitar na cama, ficar vendo o celular, rede social. Respeito, é um estilo. Alguns gostam de locais mais barulhentos, né? Eu já não gosto. Se eu vou à praia pro lugar tá barulhento, eu saio. Sim. Em outras palavras, o que é bom pra mim não é bom pra você, porque cada pessoa é diferente. Um universo, né, de complexidade. Por que eu tô dizendo isso? Eu não tive muita presença de algumas coisas na minha vida, de fato, né? Tanto que passei dificuldade demais. Eu lembro que quando dava aula de violão, eu tinha, às vezes, no Natal, nesse período, meus alunos, muitos me davam uma caixa de chocolate. Olha. Era interessante que essa caixa durava quase um mês. Vou dizer por quê. Rapaz. Tinha pão de 3, 4 dias lá em casa. A gente cortava, colocava chocolate dentro e comia por vários dias, que era o que tinha pra comer naquela situação. Meu amigo, você tá contando negócio doído aí.
Ou então, assim, mas o mais interessante, eu não lembro disso, por exemplo, com tristeza nem com dor. Sim, mas eu tô te dizendo, é porque tem gente que viveu a estação lá atrás de dificuldade, tem vergonha e medo de contar agora, quando já passou e já superou. Mas todas essas lembranças que você traz aqui, elas dão oportunidade a outras pessoas que nos assistem de dizer, nossa, esse cara tão desse jeito, com esse talento, com essa habilidade, vivendo aí, ganhando essa grana e tal, e falando dessa dor, é porque se não tem passado, não tem história para contar. Eu penso exatamente isso também, sabe? Eu acho que as escolhas que a gente foi fazendo, por exemplo, naquele período eu tinha várias opções. Fugir da realidade, fugir da situação. Você podia pensar qualquer coisa. Exato, mas vivendo a dificuldade, podia, como hoje é muito prático, a turma sem a direção de Deus procura qualquer ação para tentar sanar a dor e a necessidade financeira. Com pequenos furtos, e aí vai para o mundo do crime, é doideira. Exato. Não tem, você foi guardado, não é? Dentro desse lugar que você gostava muito de fazer reflexão de tudo da vida? Você era um cara... Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs de parte de pai e mãe, tá. Mas eu tenho mais só de parte de pai. E aí, o que é que você vivia dentro? Ou você era aquele cara que estava mais distante da família? Como é que era? Não, minhas irmãs, elas não reagiam muito bem a essa fase. Tá. Então eu era mais na minha. Na verdade, agora eu não tenho mais timidez. Tá. Mas por muitos anos eu era muito calado e muito tímido, porque como eu vivia uma realidade muito diferente... Oprimido, não é? Tinha medo de dizer alguma coisa. Não, pior que não. Não? Eu só não... Primeiro, aquela coisa, a boca fala do coração tá cheio. Sim. Poxa, tu chega na adolescência, uma pessoa fala pra ti que tava no cinema todo, tu vai conversar o quê com ela, entendeu? Nada, que você não foi, né? Você entendeu? Não ia. Eu não ia, eu ficava, entendeu? Assim, o tempo que eu tava livre, eu tava tentando estudar, tava fazendo alguma coisa, tava, enfim... Tava tentando tocar violão, tava tentando ganhar dinheiro, fazer algo e tentar construir algo mesmo. Mas... eu lembro que eu jovem escutei essa frase do filósofo Immanuel Kant, nunca me esqueci. Ele fala o seguinte, quem não sabe o que procura, quando vê, não percebe que encontrou. Aham. E eu lembro que desde aquele tempo eu tinha um foco. Rapaz, eu preciso me formar para eu poder ter uma vida diferente da que eu tenho aqui. E aí mandei para estudar, dava aula de violão e estudava quando dava. Às vezes eu gastava 2 horas, 1h30 dentro do ônibus, lendo alguma coisa, com caderno. Aí eu não tinha dinheiro para comprar a apostila do cursinho. Pegava emprestado do colega, xerocava, colocava se virava ali nos 30. E ia tentando fazer as coisas acontecerem, porque não ia ter quem fizesse por mim. Aquela expressão que hoje alguém ainda usa dizendo que o povo só dá valor a quem tem, já ressoava, já ecoava lá atrás também. Rapaz, só tem valor quem tem as coisas. Era Sim. isso? Na verdade, o que eu escutava muito era o seguinte, só faz dinheiro quem tem dinheiro. E aí você tinha que correr atrás, porque você não queria ficar no hall Exato. daqueles que estavam em decadência, não. Você queria sair desse lugar. Mas eu já imaginava o seguinte, tá? Eu já pensava nisso. Você ter algo e não saber como usar esse algo é perder. É, arma perigosa. Uma metáfora interessante. Eu tinha uma guitarra, cara, que era o Renato, que eu fiz negócio no Super Nintendo que eu tinha. O cara montou a guitarra primeiro horrível. Rapaz. Horrível. Eu tava pensando aqui que ia lhe surpreender dizendo que era uma guitarra Fender. Não, Fender eu tenho uma Fender hoje. Você trocou ela no Super Nintendo que tinha. Guitarra, pra que você tenha ideia, o traste da guitarra era feito de box de banheiro de alumínio. Doideira. Amassava o dedo todinho, fazia um negócio, cortava. Eu tentava lixar pra ver e não afinava direito. Fazia um sol, era uma afinação, minha era outra, não trouxe horrível. E eu tinha amigos que tinham Fender, tinha Gibson, tinha tudo. E os caras não tocavam tão bem quanto... Entenda, eu que tinha aquela guitarrinha. Sim. E uma Zoom 505 pequenininha assim, pretinha, que tinha. Só que tava tão bem regulada que fazia a função. Em outras palavras, você tem uma coisa boa. Muito bom, sensacional. Na mão de alguém que não sabe utilizar, entendeu? Eu tentava ver. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz recentemente, eu sou meio autor, acho que eu tenho 12 pós-graduação, com o passar do tempo. Legal. Uma das que eu fiz foi inteligência artificial. Sim. Bem na moda, bem do momento agora. Exato. Algo que vai surpreender todo mundo, quem está se antecipando, quem está vivendo esse momento agora de ter a oportunidade de se qualificar, habilitando, fazendo um curso, um após, um mestrado, vai vencer no mercado porque o negócio vai ser inteligência artificial mesmo. Exato. E você pode continuar falando sobre a inteligência, vai lá. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu pensei, caramba, vamos lá, o que eu tenho de Fortaleza? Bora fazer uma matriz SWOT aqui, o que eu tenho de Fortaleza aqui? Eu sou farmacêutico, eu sou professor, né? Pós-graduação, eu tenho facilidade de comunicar. Eu gosto muito de computador e eu conheço um bocado de dores do mercado. E agora eu tenho um pós-inteligência artificial. O que eu posso fazer? Comecei a desenvolver um aplicativo. Legal. Que vai atender empresários, Isso. como é que é? Na verdade, é um aplicativo que eu estou desenvolvendo, que eu ainda vou lançar ele, na verdade, da parte regulatória. Olha. Você vai colocar o KNAI do empresário ali, os KNAIs que você vai colocar, o IPTU, SESC KNAIs e o IPTU. Você vai dar um Enter,
Ele vai puxar pelo IPTU a localização e vai dizer se você pode montar a empresa naquele lugar e se não pode, o que, é que tem que fazer para poder chegar a aplicar lá. Rapaz, E a relação de documentos que você precisa emitir para poder pegar e gerar aquilo ali. Se precisar de um sócio, tá aqui, meu amigo. Rapaz, vai ser uma pancada esse aplicativo. Isso aqui no Ceará eu não vi ainda. Não existe. Em outra capital do Brasil tem? Não. Fora do Brasil? Não. Rapaz. Eu posso... Não sei se tem fora, né? Mas assim, eu desconheço. Eu posso estar até me queimando tá dizendo isso aqui, Não, mas... você não tá não. Você tá despertando aqui. Você não tá trabalhando no projeto? Tô. Já tá tudo certinho aí. É porque é sensacional, cara. É uma ideia divina. Então, assim, eu soube muito aproveitar as oportunidades que eu tinha. Na época que eu precisava ganhar dinheiro, eu faço o quê? O que eu sei fazer bem aos 16 anos? Pô, eu sei tocar violão e guitarra bem, então eu vou começar a ganhar dinheiro com isso aí. Muito bom. Vou dar aula, vou tocar. Isso. Aí eu fiquei 9 anos em indústria farmacêutica, né? Saí de lá por escolha minha mesmo. Sim. A indústria, né? Eu costumo dizer que ela consome matéria-prima e pessoas. Olha. Eu chegava a trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, sabe? Na pandemia foi uma loucura, e ligação direto e tudo. Aí eu olhei assim, olhei meus filhos, olhei minha esposa, pensei, não quero isso pra minha vida, não. Não quero chegar daqui a uns anos, olhar pra trás e ver que eu perdi esse tempo com eles. E aí eu fui trabalhar em outras empresas, depois vi que era melhor que eu fosse empreender mesmo, eu tinha mais perfil de empreendedor. Eu gostei da história que você passa 9 anos na indústria. Eu sei que você tem muita experiência com logística. E eu quero aproveitar esse tempo aqui, eu tenho que fazer uma interferência trazendo agora o nosso apoiador, mas eu volto com você já já. Você falou de pandemia. Sim. E na farmácia, ou na gestão, ou por onde você caminhou no período, você viveu a pandemia, né? No modo hard. Você tem noção das vacinas, daquele movimento todo, de medicamento, dessa logística toda? A gente pode falar sobre isso? Eu vou dar só um spoiler aqui para o telespectador ficar empolgado. Você sabia que pela OMS, tá? Isso não é dado do Cleiton, não. 50% das vacinas em todo o mundo chegam com a qualidade questionada no paciente final ou sem ação nenhuma. Rapaz, atenção, gente, é já já, não sai daí não. Eu vou trazer aqui agora o nosso parceiro, o nosso apoiador, a loja de carros que eu indico, que é a Visão Veículos, e eu volto logo depois aqui com o Cleiton. Nós vamos falar sobre medicamentos, saúde, vamos falar sobre a importância das vacinas. E aí, será que fez sentido, não fez? Já já, é rapidinho, não sai daí não, porque é a hora de você trocar o seu carro, um novo, seminovo, nacional importado, é com a Visão Veículos e a loja que eu indico. Eu recomendo, indico, falo, porque além de ter a condição de trazer para você o melhor preço, o melhor valor, a forma facilitada, o pagamento e a condição que só na Visão você vai encontrar. Eu tenho aqui, ó, uma família cristã que vai atender você lá, o estoque você vai conhecer, se você precisar pode mandar um toque no WhatsApp 992152079, 85992152079. Nesse WhatsApp você vai dar um toque e vai dizer, eu quero ver o estoque, e vai ver as vantagens e as promoções dos carros que você pode escolher para comprar, sendo o seu e realizando o sonho da sua família. E mais ainda, hein? Antes do final do ano, você vai estar de carro novo participando das festas da empresa, participando das festas de Natal que você vai ser convidado aí, da virada de ano também. Com um carro novo eu tenho certeza. E ainda, além de todas essas vantagens que eu falo aqui, a melhor avaliação do mercado é com a Visão Veículo do seu carro que você vai dar de entrada. Ninguém vai derrubar o preço, ninguém vai colocar lá embaixo, a valorização vai ser real, digna e aquela que você precisa para dar de entrada o seu carro aí. Vamos lá, eu vou pro VT e volto já já aqui com o Cleiton que está trazendo tudo e agora é hora de falar sobre saúde logo depois da Visão Veículos. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você.
você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, Adílio, obrigado, meu amigo. 992152079 é o telefone da Visão Veículos que você vai ligar para fazer a compra do seu carro. Um abraço grande a essa família maravilhosa, é a Visão. Se você tem visão, olhe nos meus olhos e dê uma passadinha na Visão Veículos aí. Tô de volta aqui com o Cleiton Quariguazi. Aí, é isso? Fazer o seguinte aqui, para quem responder certo o nome dele, o meu amigo Fábio Tágira vai dar um pix aí de presente, tá bom? Vamos lá. Tá fugindo da raia aí. Atenção, minha gente. Saúde, quem entende tá aqui na minha frente. Viveu a pandemia dentro do ambiente da indústria. Sim. No corre-corre, na aflição de todos os brasileiros, boa parte do mundo também, sendo sacudida por informações dispersas. Aparecia gente dizendo que tinha muita capacidade de entregar aquilo, e tantas falas e tantas vozes do terror como da curiosidade, profetas do caos e outros que pensavam de forma otimista demais, levando até a irresponsabilidade, e esse foi o campo de pensamento que nós caminhamos nesse período. Passou essa história. Nós tivemos testemunhos de pessoas que sofreram muito nesse período, e o nosso respeito todo sempre. E agora eu estou recebendo você nesse tempo para tentar falar da importância do condicionar, por exemplo, de um medicamento dentro de casa. Você pode responder isso para mim? Claro. Da ação de uma campanha de vacinação. Por exemplo, cara, perdeu o calendário, faz sentido ser vacinado em qual período ainda? As vacinas que foram dadas lá, será que foram conduzidas, guardadas de forma correta? Você pode passear, eu acho que eu tenho 13 minutos aqui pra gente falar só sobre isso aí. Tá, muita gente me pergunta o seguinte, Cleiton, como é que a vacina do coronavírus foi produzida tão rápido? Porque o tempo médio de produção da vacina é 15, 12 anos, né? Tem todos os estágios, né? O estágio in vitro, que é o estágio da pesquisa investigatória, que você vai tentar investigar para tentar saber qual parte ele vai gerar reação imunológica. Vai depois para a parte dos testes in vivo, a fase clínica, papapá, isso leva em torno de 15 anos. A parte também, e outra etapa também que demora muito, tá? Em torno de uns 2 anos, é a fase de regulamentação dos órgãos sanitários, né? No caso, o FDA nos Estados Unidos, sim. Enfim, a Anvisa no Brasil e assim vai. O que acontece, tá? As vacinas que nós utilizamos na época da pandemia aqui no Brasil, basicamente foram quais? A da Pfizer, a coronavírus e a Comirnaty, né? Que foi desculpa, essa foi da Pfizer, a Comirnaty. A da AstraZeneca, que foi produzida pela Fiocruz. Foram basicamente essas 3. Uma característica muito comum dessas vacinas é que todas elas precisam de um certo cuidado especial de armazenamento. Ok. Certo? Para quem não sabe, pessoal, vacina, a primeira vacina criada foi criada em 1796, se não me engano, que foi a vacina contra a varíola. O cara descobriu, sabe como essa vacina? Sim. Ele percebeu que as mulheres que ordenhavam, né, as vacas, muitas até tinham varíola, né, da vaca, elas não contraíam varíola humana. E aí o que foi que ele fez? Pegou a secreção purulenta da vaca que estava com varíola e injetou num ser humano. E percebeu que ele acabou ficando bom. Mas o vírus da varíola da vaca não contamina seres humanos. Porém, eles são parecidos em alguma coisa e acabou desenvolvendo reação imunológica. Tanto que vaccine, né? Vacina vem de vaca, do latim. Olha aí. O cabelo de vaca, entre o vaccine, vaca, e no Brasil, vacina. Nós, no período da pandemia, tivemos vacinas rápidas. Por quê? Esse período de desenvolvimento, de teste em vivo da vacina de RNA, por quê? Qual a diferença das 3 vacinas, tá? Vamos lá, coronavírus. A do coronavírus é o vírus inativado. Tá? Cleiton, qual parte do SARS-CoV-2, né, que gera reação imunológica? Uma coisa chamada proteína spike, que ela fica no vírus em si. Essa proteína spike já foi descoberta bem atrás, através do vírus SARS, entendeu? Então economizou-se tempo de pesquisa ali também, muito grande em cima disso aí. Isso foi uma coisa muito positiva. Ela tem que ser armazenada entre 2 e 8 graus e, né, você foi vacinado aqui. Mais ou menos uns 14, 15 dias depois, você já está com 94% de imunização. Ao tomar a segunda dose, um mês depois, você já aumentou 23,5 vezes a sua capacidade de se imunizar. Por quê? O coronavírus é um vírus da classe do influenza. Para quem não sabe, a última pandemia que teve no mundo antes do coronavírus foi a gripe espanhola. Sim.
que acabou justamente por isso. O vírus foi sofrendo mutação, assim como foi o coronavírus, mutação até o ponto que não ficou tão ofensivo para os seres humanos, né? O coronavírus é a mesma coisa, você coloca o vírus inativado. A outra vacina, na verdade, que foi colocada, que foi a da AstraZeneca, ela pega um vírus do macaco, e dentro do vírus do macaco você coloca uma substância que entra na célula humana e faz com que a tua célula humana produza essa proteína spike. Olha. Para que o teu corpo entenda aquilo como um lugar para atacar e ataque lá. Certo? A coronavírus, o armazenamento dela é de 2 a 8 graus, né? A vacina da AstraZeneca também é 2 a 8. E agora vamos para a Pfizer. Sim. A temperatura de armazenamento da Pfizer é em torno de menos 70 graus. Muito mais mais urgente de cuidado do que as outras duas. E um detalhe interessante. Uma vez que você descongela ela, você tem só aproximadamente 2 horas a temperatura de 25 graus para poder aplicar. Senão ela perde eficácia. Rapaz, E isso a 25 graus. Será que nessas UPAs aí a temperatura estava 25 graus na hora de abrir? eu vou lhe dizer um negócio aqui que não devia dizer, mas vou falar. Eu tomei a Pfizer. E então tem que ter um cuidado muito grande se estava bem Isso. administrada e guardada nessa temperatura. E aí você imagina o seguinte, tá? Você transporta essas vacinas, que são menos 70 graus, em um tubo com dry ice, que é gelo seco. Que é o quê? Dióxido de carbono, CO2, líquido, né? Ou, desculpa, sólido, que você consegue garantir essa temperatura de armazenamento. Quando você descongela ela, para ela ficar líquida, ela tem que ser mantida entre 2 e 8 graus. Onde é que você mantém isso? Em geladeiras especializadas ou geladeiras. Se você colocar no congelador, é péssimo. Por exemplo, a vacina do coronavírus é para ser mantida de 2 a 8. Quando você vai mandar um medicamento Thermolab, existe uma coisa chamada, porque tem um pouco tempo para explicar, é muita coisa. Você precisa embalar ela de uma forma tal que, ao colocar no isopor, ela não tenha contato direto com aquelas baterias de gelo. Aquela bateriazinha de gelo plástico, não tem, né? Sim. Ela sai do freezer com a temperatura de menos 22 graus. Já perdeu. Se você não tiver o devido cuidado para fazer todo o processo de ambientação, é até uma coisa, viu, pessoal? Eu trabalho com isso também, treinamento das empresas, em como fazer o devido transporte e armazenamento de produtos termoláveis, tá? Principalmente da embalagem. Se você não tiver o devido cuidado em como montar a embalagem, pode ser, se por acaso a sua equipe não for muito bem treinada, que a vacina tenha tido contato com aquela temperatura e tenha congelado. E Rapaz. a Coronavac, assim como a vacina, né, a tetravalente, né, que é a TFD, mais a da... Poxa, esqueci a doença agora. Sim, é pólio, né? Poliomielite, Isso. pronto. Obrigado. Poliomielite com a TFB, elas não podem ser congeladas, porque elas têm um componente de alumínio. Esse componente de alumínio é que vai estimular a resposta imunológica muitas vezes. Vai aumentar a reação imunológica. O alumínio em temperaturas muito baixas, ele forma flóculos. E, né, essas vacinas, muitas delas são suspensões. O que é isso? Fica suspensa lá. Quando tu agita, que tu suga, ela tá dispersa no meio, entra lá e é aplicado em você. Não sei se eu tô sendo técnico demais. Não, tá pra entender sim, fácil. Pronto. Quando você tem um componente de alumínio, em que o vírus, né, o componente alergênico, está lá vinculado a ele, quando você congela o alumínio por uma questão química, e também energético do sistema, ele forma flóculo e fica lá. Então, quando você agita, o alumínio ele não se dissipa no meio, fica ali armazenado. Parte do valor Exato. da vacina não tá servindo. Exato. Fora que muitas vezes a vacina só vai agir se por acaso aquele componente de alumínio, se não me engano é hidróxido de alumínio, tiver ligado diretamente no antígeno, através de um complexo. Você me falou de uma estatística que foi pontuada, é um artigo científico, quem foi que disse, como é que é? OMS. A OMS falou, avisou, pontuou, 90 e quantos por cento? 50%. 50%. Por causa das falhas. Eu te faço a pergunta, será que as pessoas que administraram, né, tiveram cuidado de não deixar colado na bateria de gelo, tiveram cuidado de não deixar assim, ou pior, será que os que receberam vacinas de 2 a 8 não tacaram ela no congelador? Eu vou dizer algo para você, porque o nosso tempo está corrido. Esse assunto é um assunto que precisava ser compartilhado em rede nacional para deixar o povo com o coração bem tranquilo, de verdade. Porque assim, passou, alguém tomou, outros não tomaram, vencemos, o ambiente é muito difícil de dizer para essa pessoa que tomou, que não tomou, sobre A, B e C, o certo ou o errado. A importância é que nós, seres humanos, precisamos nos cuidar sempre. Constante. E aí, se traz aqui esse fator que será, não é? Tem gente colocando toda a sua fé, outros dizendo não. Essa afirmativa foi da OMS. A OMS foi que falou. Deixa o povo preocupado, mas o povo está vivendo. Agora, nós precisamos nos cuidar. Qual seria para esse tempo que a gente vê com tanta anúncio ou prenúncio de bombas químicas, guerras, e a gente entende que a cultura bíblica vai dizer que está muito próximo de um fim que existe, a Bíblia que vai falar,
Então, o ser humano, nós, homens e mulheres, pobres mortais, precisamos fazer o quê para cuidar da nossa saúde de verdade? Quando tiver uma campanha de vacina, tem que correr? O que é que tem? Eu queria algo mais aqui que desse um estalo na cabeça dessa pessoa. Olha, vacinação é fundamental e necessária. Tá. Tem que ser feita mesmo, entendeu? Como eu disse, a vacina ela chegou no mercado porque tiveram estudos anteriores de investimento de muitos bilhões de dólares. E assim, todos os governos se uniram em prol dessa causa. Então, às vezes, haviam etapas concomitantes acontecendo, entendeu? Que antes eram voltadas para... Antes, você tinha um laboratório que fazia um processo para conseguir ganhar a patente. Hoje não, todas se uniram em prol disso, então tem que ser. Agora, a principal forma de verdade de você viver bem é você cuidar bem de você hoje, se alimentar com o que tem que ser alimentado. Muito bom. Muita gente fala, né? Hoje em dia você tem muito guru da internet ensinando umas dietas malucas, um bocado de coisa. Não sei o que. O arroz com feijão é a pior coisa que existe. Rapaz, pelo amor de Deus. Arroz com feijão. Mas o pessoal tá gordo por causa disso. Na década de 80 não tinha ninguém tão obeso quanto agora. E a base da alimentação no Brasil era arroz, tudo, meu amigo. feijão e outras coisas. Porque as pessoas se exercitavam mais, se estressavam menos. Verdade. Por exemplo, até o lazer das pessoas era voltado para atividade física, jogar uma bola, correr, fazer alguma coisa. Rapaz, eu gostei, eu queria ter um programa só sobre como vamos viver bem e em paz. Lá atrás, o povo não tinha o que tem hoje. Agora tinha prazer, tinha oportunidade de fazer a prática esportiva, o estresse era menor, não é? As dificuldades que toda hora apareciam eram resolvidas de outra forma. Tinha tempo de calçada para conversar, não é? Para contar história, para celebrar. E eu acho que nós precisamos passar, o nosso programa chegou ao fim, mas passar para a nossa audiência esse estímulo de viver bem, cuidando do seu templo e morada do espírito todo dia, não é isso, doutor? Pode até parecer um pouco hipócrita eu que sou gordinho falar isso, mas eu já perdi 9 quilos, hein, nos últimos 4 meses. Muito bom. Mudando alguns hábitos que eu tinha que mudar mesmo. Foi como é o nome da bicha lá? Daquela... Não, remédio nenhum. Né? Remédio nenhum, só alimentação mesmo. Fazer... E nadando 2 km por dia, quase. Então tá bom. Tem gente que tá tomando injeção todo dia pra emagrecer, também tem tudo. O mundo tá cheio de coisa. Eu tenho 30 segundos pra falar? Fica, vai lá. Pessoal, eu como profissional da área da saúde, né, também como farmacêutico e coordenador de comissão técnica do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, queria só passar uma mensagem. Muito cuidado com os medicamentos que você armazena na sua casa. Cozinha e banheiro não são locais para armazenar medicamentos. Não são, tá? Para que vocês tenham uma ideia, um corticoide que é usado para alergia, se ele tiver em contato com luz solar ou tiver armazenado em calor muito grande, ele pode gerar uma reação severa, que a gente chama de reação anafilática. Rapaz. Tetraciclina, que é um antibiótico muito comum, tem idoso que fica 2, 3 meses precisando fazer diálise. Por quê? Quando ele se converte em outras coisas, por causa do calor, por causa da luz, por causa de um bocado de coisa, ele se torna uma coisa extremamente tóxica, principalmente para os rins, tá? Então, assim, jamais armazene medicamento, nem em banheiro e nem em cozinha. Armazene medicamentos em locais com até 30 graus, se possível. Você vai voltar no programa para falar sobre armazenamento de medicamentos, que aí nós vamos falar sobre tudo. Tranquilo. E vamos trazer nome deles aqui, porque a nossa audiência é muito grande. Tem gente que diz, doutor, eu queria tanto saber disso aí. E aí o AS infantil eu guardo aonde? Sim. E o Doflex que eu ia e tal. Onde é que eu devo fazer? Uma bolsinha daquela, ou então uma cápsulazinha que eu já vi como é o nome? De isopor, que a turma coloca as coisas dentro também. Pior quando esquece dentro do carro, aí é a treva. Ah, meu amigo. O certo é que eu gostei do nosso papo, estou muito feliz com a sua presença. Mais uma vez, agradecer ao meu amigo Fábio Tárgila, que sempre tem cooperado, trazendo aqui os melhores para sentar na mesa e compartilhar de histórias. Volte sempre quando você quiser, meu amigo. Viu? Para mim foi uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela acolhida, por tudo. E para mim é um prazer estar. Sempre que você chamar, pode contar comigo. Maravilha. Quem acertou o nome dele? Cleiton Quariguazi. Boa, acertou. Meu amigo. Um abraço, eu agradeço o carinho da audiência. Prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. E a gente se encontra no rádio, na TV e no YouTube, na TV e no rádio. Muito obrigado à minha equipe, Pastor Márcio hoje aqui, o Miguelzão que tá aqui também, Tiagão mais uma vez acertando tudo. Um abraço, minha gente. Tchau, tchau. E a gente se encontra. Fica com Deus. Tchau, tchau.